A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio. Amém. Viemos Glória aqui a em Deus. nome de Jesus trazer mais uma palavra abençoada para o seu dia, para o seu mês, para o seu ano, para a sua vida. Receba ela com o coração quebrantado, medite junto conosco. Daremos algumas referências aqui, anote todas. Mergulhe na palavra conosco nesse momento. Não é mesmo, pastor? Tudo na bênção? Amém. Tudo na bênção, na graça de Deus. Estamos aqui, com um coração alegre, de estarmos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, e de uma maneira simples, mas eficaz, tentar levar uma palavra, tentar compartilhar, ministrar essa palavra que é muito vital, muito importante para a tua fé, para o propósito de Deus na tua vida. E em nome de Jesus, cremos que Deus, pelo Espírito Santo, vai nos ajudar e vai nos capacitar, e através do seu poder Ele irá alcançar, todos que nos ouvem e nos assistem, em nome de Jesus, irmão Deus. Em nome de Jesus, Ele vai tocar no coração de todo aquele que precisa e quer ser tocado. Então basta você se deixar ser tocado pelo Senhor, abrir o seu coração, abra a sua Bíblia, anote tudo que você ouvir, medite no seu tempo, ouça no seu tempo. E bem-vindos ao canal, é Tempo da Verdade. Vamos lá, pastor. Amém? Então nós vamos nos utilizar aqui da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo número 21. Nos diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Essa palavra é muito rica, muito reveladora, tem muito conteúdo dentro dela, porque essa palavra nos fala da obra redentora, da qual o Senhor, por intermédio de Jesus Cristo, fez uma obra redentora, uma obra de substituição, onde Cristo nos substituiu na cruz. E como lemos aqui, aquele que não conheceu ou não cometeu pecado, Deus o fez pecado, ou seja, por nós. Ou seja, Deus colocou o nosso pecado sobre ele, Ele nos substituiu na cruz. Então, por isso que lá na cruz, quando a obra já estava completa, ele disse: está consumado, Ele declarou isso em João 19:30, consumado está feito. Então, ou seja, tudo que Cristo sofreu, todo o sofrimento, como ele dizia, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja morto, seja entregue na mão dos pecadores e ao terceiro dia ressuscite, se cumpriu ali, porque tudo o que aconteceu em Jesus é porque o nosso pecado foi colocado sobre Jesus. E todo pecado ele tem uma punição, E ninguém pode se libertar, se livrar do pecado, senão por intermédio de uma obra justa, de uma obra legal, de uma obra judicialmente legal, Judicialmente que a gente fala diante, na corte de Deus, na justiça de Deus, legalmente por Deus, que realmente justifica. Então é uma obra muito importante. E aí a palavra que nos diz assim: para que nele, em Jesus agora, nele, pela fé nele, por intermédio dele, fôssemos feitos justiça de Deus. Então olha só, ele foi feito pecado por nós. O nosso pecado foi colocado sobre ele. Para quê? Para ser colocado a justiça dele em nós, E isso, eu preciso pontuar isso para ficar um pouquinho mais claro. Isaías 53, que é o capítulo da redenção, versículo 4 ao 5, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O que é transgressão? É pecado. E moído pelas nossas iniquidades. Iniquidades é pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Aleluia. Então é muito importante, né? Porque essa palavra retrata muito bem uma palavra profética de Isaías, que em torno de 700 a 750 anos antes de Cristo profetizou os sofrimentos de Cristo e a obra redentora de Cristo, que ele nunca tinha cometido pecado. A palavra de Deus fala que ele nunca cometeu pecado, na sua boca nunca se achou engano. A palavra de Deus fala que ele, quando ele foi levado para a cruz, ele foi como uma ovelha muda, né, diante dos seus tosqueadores, não abria a sua boca, injuriavam ele não revidava, né, batiam nele, ele não revidava, cuspiam nele, humilhavam ele, mas ele não se afligia com isso, né? Ele apenas lá na cruz ele falou o quê? Consumado está feito. E assim, tudo que ele estava fazendo lá é que ele estava, na verdade, aflito, ferido de Deus e oprimido, porque ele estava ferido o quê? Pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? E foi moído pelas nossas iniquidades. Então, assim, todos os flagelos no corpo de Jesus, todas as pisaduras, tanto do corpo como na alma dele, que angustiou-se grandemente em função do tipo de morte que ele ia morrer, que era uma morte sacrificial, era uma morte uma morte a qual o seu corpo ia ser sacrifício, né, por nós, a qual o corpo dele ia sofrer todos os danos do pecado de toda a humanidade. Então, para que nós fôssemos nele feitos o quê? Justiça de Deus. Então, uma coisa que é muito importante, porque justiça de Deus, ou seja, justificado legalmente por Deus. Então, uma coisa que é muito importante pontuar aqui é que muitas pessoas buscam um padrão de vida de justiça, um padrão de vida justa, mas essa justiça nossa, humana, ela não é eficaz ou ela não é suficiente para nos justificar diante de Deus. Então, por isso que Deus enviou o Filho dele, que nunca cometeu pecado, não conheceu o pecado, mas Deus fez o quê? Com que o nosso pecado recaísse sobre ele. Por isso que ele foi moído pelas nossas iniquidades, né? Então, os nossos pecados estavam sobre ele ali e ele sofreu os danos dos nossos pecados, né? Para quê? Para que pelas suas pisaduras o quê? Nós fomos sarados. Ou seja, para que o nosso pecado fosse sobre ele e nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E isso é maravilhoso, não é mesmo, irmão Adilson? É maravilhoso porque assim, irmãos, a gente precisa entender algo muito importante. A palavra do Senhor falou, acho que, se não me engano, no livro de Pedro, que nós esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Sim. Ou seja, o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino onde Ele está, e onde Ele está, a justiça está. Mas para nós estarmos nesse reino, nós também precisamos ser justiça. Nós também precisamos dessa justiça. Porém, como faríamos isso sem a morte de Cristo, sem Cristo na cruz? Sim. Porque já estávamos presos na injustiça, presos no pecado, presos na morte. Então Deus, com a sua sabedoria muito além da humana, enviou seu Filho e sobre ele, como o pastor pontuou no livro de Isaías, foi colocado todo o pecado, toda a nossa injustiça. E ele fez essa expiação por nós. Ele morreu, ele fez um único sacrifício. E através da morte dele, a justiça veio sobre nós. Então hoje, nós podemos entrar no reino de Deus, nós temos esse acesso para estar no reino de Deus, onde habita a justiça, porque também fomos justificados, porque nós somos justiça. Ele fez essa justiça por nós. Eu, automaticamente, por mim mesmo, seria impossível. Mas pela obra de Cristo na cruz, Ele me justificou. Ele fez essa justiça para mim, para que eu não precisasse padecer por causa do meu pecado, para que eu não precisasse morrer, né, por causa disso. E até quero trazer uma palavra aqui para a gente ir embasando esse assunto. Ela está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.
Olha que palavra tremenda, eu não me envergonho do Evangelho. Aqui Paulo escrevendo aos Romanos. Por que ele fala eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, é o que nos mostra toda essa obra. A palavra de Deus nos mostra que a lei que foi dada ao povo de Israel, ela não justificava eles. Ela mostrava o pecado, mas era ineficaz para a salvação deles. Então ela nos mostra isso e nos mostra a graça de Deus, que pela sua graça ele enviou seu Filho para que fizesse justiça no seu próprio corpo na cruz, para nós. Essa justiça foi para nós. E olha o que ele fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, porque a palavra de Deus, o Evangelho de Deus é que nos mostra essa justiça. É através da sua palavra que eu conheço a obra redentora de Cristo na cruz. Sem a palavra de Deus, não tem como eu entender isso. Sem a palavra de Deus, casado com o Espírito Santo, revelando ela dentro de mim, é impossível que eu compreenda essa obra, porque ela é uma obra totalmente espiritual. Ela é uma obra totalmente espiritual. Carnalmente, naturalmente, é impossível que o homem entenda isso. Por isso que é importantíssimo nós, antes de meditarmos na palavra de Deus, a gente orar, a gente clamar a ajuda do Espírito Santo, a gente pedir que ele mostre para nós a sua palavra. E olha só, eu quero ler de novo aqui, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não basta você meditar na palavra, não basta você nos ouvir e achar que está salvo. Você precisa crer nessa obra. Você precisa crer que Cristo morreu na cruz para que você fosse arrancado da injustiça, fosse arrancado do medo, fosse arrancado da morte para a vida. E aí você será salvo para todo aquele que crê, porque é o Evangelho de Deus que nos mostra a salvação, é o Evangelho de Deus que mostra todo o caminho da humanidade, todo o caminho da morte que a humanidade viveu antes de Cristo, e todo o caminho da graça de Deus através de Cristo. E aí ele fala, primeiro para o judeu e também para o grego. Por que primeiro para o judeu? Porque o povo judeu foi o povo da primeira aliança. O povo da primeira aliança com Deus. Então começou por lá. Jesus foi descendente do povo judeu. Humanamente, ele foi descendente do povo judeu. Então começou por lá, foi pregado lá. E depois foi aberto para todo mundo. É para todo aquele que crê. Todos. Então não tem acepção de pessoas, não é mesmo, pastor? É verdade, irmão. E essa palavra é muito importante, né? E falando de justiça, né? A palavra justiça ela é uma palavra bem ampla, ela tem vários sentidos, né? Mas olhando ela assim no modo mais amplo, vamos dizer que ela é como um veredito de Deus, da própria natureza de justiça de Deus, o padrão de justiça de Deus, que não é o padrão de justiça humana, né? Então Deus faria uma obra justa. E quando Cristo, né, quando Jesus Cristo ele foi para a cruz e foi colocado sobre ele, sobre o corpo dele, né, os nossos pecados, o nosso castigo, carregou com as nossas dores, né, as nossas enfermidades, tudo foi colocado no corpo dele. O que aconteceu? Aconteceu que o sangue dele foi derramado no sacrifício. E o sangue dele foi a oferta de Deus, né, para o quê? Para trazer a justiça para nós, ou seja, era o sacrifício do sangue do justo Filho de Deus. Ainda que o nosso pecado, o nosso castigo, a nossa iniquidade foi colocado, a nossa transgressão foi colocado sobre o corpo dele, ele sofreu, né, porque ele nunca cometeu pecado, mas ali no corpo dele, sobre ele foi colocado o nosso pecado e ele sofreu no corpo, né, os danos, os flagelos, né, dos nossos pecados, de toda a humanidade. Porém, quando ele derramou o seu sangue é justo, porque ele era filho de Deus, porque ele nunca cometeu pecado, porque ele viveu sem pecado, ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado. E quando o sangue dele foi derramado, foi o preço, né, da nossa justificação, ou seja, foi aquilo que legalmente diante de Deus nos justifica, o sangue dele nos justifica diante de Deus. E o que acontece? Eu até vou usar aqui uma palavra que está em Hebreus 11, fala assim, ó, versículo 4 de Hebreus, o Felafel, Abel, ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, Abel, né, e Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela
né, depois de morto ainda fala. Ou seja, o sacrifício de Abel, ele foi aceito por Deus, né? E mesmo depois de morto, né, o sacrifício dele ainda fala. Mas fala por quê? Fala através do quê? Fala do quê? De vingança, porque ele morreu injustamente e humanamente morreu. Foi morto pelo seu irmão Caim, né, que se enciumou dele, por inveja dele, porque Deus aceitou o sacrifício dele. Então o sangue de Abel, né? exatamente, foi cometido uma injustiça contra ele. Daí então o que acontece? O que o sangue dele fala? Fala o quê? Clama o quê? Por justiça, ou melhor, por vingança, entendeu? Por vingança. Porém o sangue de Jesus, que fala eternamente, fala muito mais do que o sangue de Abel, ele fala o quê? Por justiça para nós. Ele fala da justiça para nós, a justiça que pela fé é creditada a nós. Então, o sangue de Abel fala por vingança, mas o sangue de Jesus ele fala de justiça. E foi esse sangue que abriu o caminho, né, para o santuário do céu, que abriu o caminho para nos dar acesso a Deus, para nos reconciliar com Deus, para nos levar legalmente a Deus, para o reino de Deus, né? Para Deus nos comprar, vamos dizer, adquirir legalmente para Ele, para sermos legalmente, legitimamente dele, legalmente diante da dele, família dele, né? Como pela justiça dele. Então isso é muito importante, por quê? Porque fala da justiça, né? O sangue de Jesus fala da justiça. Então, justificado legalmente, né? Pela justiça de Deus, não pela própria justiça humana, não pelas obras da nossa justiça, mas pela obra da justa justiça de Deus. Amém, irmão Adilson? E ele é como eu pontuei ele no versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, olha, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Até acho que é Romanos 4, que a gente conversava aqui antes do vídeo, de Abraão, né, que ele creu e isso foi lhe imputado por justiça. De fé em fé. Quando Deus fala de fé em fé, é porque eu preciso ter fé. Eu preciso crer nessa obra. Se a gente parar e analisar os antigos, antes de Jesus, principalmente o povo de Israel, eles viviam, eles tinham fé, eles eram justificados na fé do Messias que ia vir. Eles recebiam, Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Ele creu em quem? Ele creu creu no Messias que Deus falou, prometeu que enviaria, né? E nós devemos viver na fé do Messias que veio. Do Messias que veio, que padeceu, que sofreu, que o sangue dele nos abriu esse caminho, que o sangue dele nos justificou e nos justifica. Então, é extremamente importante que a gente venha entender essa obra de Cristo. É extremamente importante que a gente venha compreender o que Cristo fez na cruz por todos nós, não é mesmo, pastor? Exatamente. É de suma importância. E agora tudo depende de uma coisa, porque assim, Cristo ele fez uma obra, ele disse consumado está. Como eu falei, João 19:30, né? Então isso ele falou lá na cruz, está feito. Ninguém pode desfazer, ninguém pode anular e nem mesmo invalidar. Porém, o que pode ser feito agora? Vamos dizer, talvez assim, o inimigo ele possa te enganar. A única coisa que ele pode fazer, ele não pode desfazer, mas ele pode te enganar, ele pode te privar de você conhecer essa justiça, de você receber essa justiça, de você crer para essa justiça ser creditada em você, né? Então assim, hoje nós somos justificados pela fé naquilo que ele fez, no sacrifício dele, no sacrifício de amor por ele. A palavra de Deus fala que Deus prova o amor dele para conosco, sendo nós ainda pecadores. Sendo ainda pecadores, ele já provou o amor dele por nós. O amor de Deus é provado por meio do sacrifício de seu Filho. Então agora só depende do quê? De nós crermos naquilo que ele fez e daquilo que ele nos deu em Jesus Cristo. E porque se nós não cremos, como que eu vou ter isso? Como que eu vou me beneficiar dessa obra, dessa justiça? Né? Então, como que eu vou ter isso se eu não crer? Nós somos justificados agora pela fé naquilo que ele fez, naquilo que ele deu, naquilo que ele já sofreu em meu lugar, naquilo que ele tomou
né, de mim em meu lugar, ele foi para a cruz em meu lugar, ele foi para a maldição em meu lugar, ele foi para a morte em meu lugar, ele foi para o castigo em meu lugar, para quê? Para me dar o quê? A sua vida, seu perdão, sua graça, sua justiça, né? Me levar novamente a Deus, me comprar legalmente para Deus, para que eu seja de Deus, mas tudo isso agora depende de mim e de você, mediante a fé. E mediante o que? Nós crermos naquilo que Ele fez, naquilo que Deus nos deu por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante agora nós entender que a obra já está feita, está consumada, não vai ser desfeita. Agora depende de mim e de você, de nós crermos, de nós termos a fé, colocar a fé, né? Como foi lido aqui, o irmão leu em Romanos capítulo 1, né? O justo viverá do quê? Da fé, não na tua fé, não na fé naquilo que eu faço, não na fé naquilo que você fez, mas na fé naquilo que Ele fez para me salvar, para me justificar, para que eu seja o quê? Justiça nele, para que você seja justiça nele, em nome de Jesus. E olha só, Romanos ele é um livro que ele abre muito esse assunto, né? Sim. E aqui o pastor até pontuou essa passagem, eu vou só para colocar aqui na palavra ela. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira, seremos salvos daquele momento lá, o final, né, do juízo final. Somos salvos graças ao sangue dele, nós somos justificados, libertos. No mesmo livro de Romanos 5, versículo 18 agora. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por um só ato de ofensa. Qual ofensa? Adão, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, nós caímos, a humanidade toda viveu no pecado, graças ao pecado que Adão cometeu ali. A humanidade toda viveu nessa natureza de morte, de pecado. Mas aí, graças ao ato de justiça de Cristo na cruz, veio a graça de Deus e nos justificou, e nos deu vida, e nos libertou. Então você tem que crer. Basta você tomar posse dessa obra de Cristo na cruz e entender que Ele morreu para te justificar. Ele não morreu para que você fique aí apavorado, para que você viva preso nos seus erros, nas suas falhas, nos seus achismos. Não, ele morreu para te justificar. Ele já te justificou. O pecado não pode mais te condenar. A morte não pode mais te condenar. A injustiça não está mais sobre você. Agora sim, a justiça através da morte de Cristo na cruz. Né, pastor? Amém. E assim como foi, o irmão mencionou aqui de Romanos 5, né? Porque assim como por uma só ofensa o juízo, né, o julgamento veio sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Né? Então, olha bem, por um só ato de justiça. Qual foi o ato de justiça? Foi Jesus lá na cruz, tomando sobre ele, carregando sobre ele o quê? As nossas enfermidades, as nossas transgressões, moído, né? Pelas nossas iniquidades, né? O castigo que nos trouxe a paz com Deus estava sobre ele, né? Então o que acontece? Agora o castigo estava sobre ele, mas não está mais, e também não deve mais estar sobre mim e nem sobre você. Por quê? Porque o ato de justiça já foi feito. Para quê? Para a justificação de vida, para nós ser justificado por essa justiça, por esse veredito legal, justificado legalmente por Deus. Não é por uma religião, não é por uma boa ação que eu vou fazer, uma boa ação que você vai fazer. Não, foi por um ato de justiça que Deus ele fez em favor de toda a humanidade. Deus não é injusto para fazer por uns e não fazer por outros. Se você se sente culpado por alguma coisa, se você se sente condenado por uma coisa, por alguma outra coisa, eu quero dizer em nome de Jesus aqui, ó, aleluia, por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação de vida.
Pelo um ato de justiça veio a graça. O que é a graça? O favor imerecido. Aquilo que eu não merecia, ele me deu. Aquilo que você não merecia, ele já te deu. Só depende de você crer. Só depende de você acreditar, de você ter fé. Porque o justo viverá pela fé. Não é pelo teu ato de justiça, mas o ato de justiça dele, que ele fez por ti e por mim, para nos salvar, nos redimir, né, irmão Adilson? É isso que estamos enfatizando o nosso papel aqui, irmãos, é crer. O nosso papel é crer, é pela fé. Até quero usar novamente o livro de Romanos, como eu falei para vocês. Esse assunto de justiça é extremamente importante. Esse livro, ele abre muito isso, ele abre muito esse assunto. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como foi lido aqui agora no livro de Romanos 5,18, por um só ato de ofensa, lá de Adão, toda a humanidade viveu na natureza do mundo, na natureza da morte, na natureza da injustiça. Mas aí pelo ato de justiça que ele fez na cruz, nós fomos arrancados dessa natureza e levados para a natureza dele. E sem lei se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Porque como eu falei, a lei foi a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel. Teve os profetas, então foi testemunhada por eles, porque todo o Velho Testamento, ele aponta, ele mostra Jesus Cristo, ele aponta para a obra messiânica, ele aponta para o Messias que é Jesus. Então eles testemunharam essa justiça de Deus através da cruz, através da morte do nosso Senhor Jesus, para nos redimir e nos salvar. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Então não há justiça na tua vida sem fé na obra de Cristo. Não há, não há. Você não conseguirá se justificar sem Cristo Jesus. É impossível se justificar sem o sangue dele. É impossível. O homem não consegue se livrar sozinho do seu pecado, o homem não consegue fugir da morte, o homem não consegue abandonar a natureza pecaminosa e a natureza mundana dele sem Cristo Jesus, sem crer na sua obra, sem crer no sangue derramado dele na cruz por nós. É impossível, porque é para todos e sobre todos os que creem. Então é impossível, irmão, você conseguir se libertar do seu pecado. E nem estou falando do pecado moral, né, do pecado individual de cada um. Eu estou falando de um pecado muito maior, que é o pecado que conduz para a morte eterna, que é o pecado da natureza humana. Nós estamos falando desse pecado, porque o pecado moral, Jesus vai te limpar, vai te purificar, vai tratar com você, o seu pecado da carne. Agora a gente está falando de um pecado muito maior, irmão. O pecado que conduz à morte eterna. O pecado que é pela questão da natureza. Que sem Jesus nós já estamos nele. Você não tem essa escolha de dizer, não, mas eu não estou no pecado. Sem Jesus, infelizmente, você está. Mas agora, felizmente, que Jesus veio e morreu. E ele deu a justiça. Ele fez essa justiça por nós. O seu sangue, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Como o pastor pontuou, a graça é imerecida, nós não merecíamos, mas pelo amor de Deus por nós, ele provou o seu amor mesmo sendo pecadores, e pela sua graça, de graça fomos justificados, mediante a obra de Cristo na cruz, mediante a redenção de Cristo na cruz. Não é mesmo, pastor? Aleluia, amém. Glória a Deus. Então, queridos, medite bem nisso, preste bem atenção, a justiça de Deus, né? A justiça de Deus, né? Ou seja, a justificação legal diante de Deus, ela já foi feita, né? Mas agora o que acontece? Ela foi feita por intermédio de Cristo, e Cristo nos substituiu lá na cruz, né? Para trazer essa justiça. Mas agora o que vincula essa justiça a mim? É a fé naquilo que Jesus fez, na obra redentora, na obra da cruz, a fé em Jesus. Se nós agora, para legalmente essa justiça operar em mim, eu ser justiça de Deus, eu tenho que colocar a minha fé em Jesus e naquilo que ele fez. Na obra dele, né? Naquilo que ele fez por mim, naquilo que ele fez por ti, por todos nós. Então, assim, ninguém se justifica por si só. Nós se justificamos quando nós colocamos a fé, isso é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. A justiça de Deus já foi feita em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo.
mas agora ela é creditada a nós mediante quando nós colocamos o quê? A fé nessa justiça que foi feita por mim, por intermédio de Jesus Cristo. Então é mediante a fé. A fé vincula essa justiça a mim. Ela liga, ela acredita essa justiça na minha vida. Ela acredita essa justiça na tua vida. Então entenda isso, queridos, em nome de Jesus. Né? E essa palavra que nós queríamos aqui deixar, né? E oramos para que o Espírito Santo possa levar no teu íntimo, no teu ser, no teu coração, na tua alma, no teu interior, para que você sinta, para que você veja, para que você reveja, né, os teus conceitos, tuas prioridades, tuas necessidades vitais, existenciais. Você precisa de justiça, e a justiça já foi te dada, e ela pode ser legalmente creditada a ti, somente se você crê em Jesus Cristo, né? E na sua obra de justiça, na sua obra redentora, na sua obra salvadora, que de graça Deus te dá. Amém? Em nome de Jesus. Já vamos encerrar aqui, irmão, só que eu preciso pontuar algo que enquanto o pastor estava falando, eu estava ouvindo ele meditando aqui. E é engraçado como toda a palavra de Deus, ela se junta, ela se une. Tudo. Se você pegar o Velho, o Novo Testamento, né? Ela é uma só, porque é a palavra de Deus. Deus ele não tem confusão com Deus. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E aí aqui, ó, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para todo que nele crê. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem por eu meditar na palavra de Deus. A fé vem por eu meditar e conhecer que é esse Evangelho que me leva para a salvação. Aleluia. Irmãos, sem a palavra de Deus, sem a fé em Cristo, não há justificação, não há salvação, não há vida. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos crer na obra que Ele fez. Nós precisamos mergulhar dia e noite na sua palavra, clamar ao Espírito Santo para que ela se revele para nós, pura e simples como ela é, mas extremamente poderosa. Percebam, irmãos, que através do Evangelho nós tomamos o conhecimento do rumo que a nossa alma vai tomar. Nós tomamos o conhecimento do rumo que a nossa alma pode tomar, dependendo do nosso passo de crer ou não crer. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra no seu coração, medite nela, procure entender. Cristo morreu por você. Cristo morreu para te justificar. Guarde essa palavra no coração, reflita nela e viva ela, que é o mais importante. Amém, pastor? Amém. Então isso, para concluir, né? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse breve momento que você ouviu essa breve palavra, mas uma palavra tão profunda, tão importante, que pode definir, não um breve momento, mas uma eternidade para você. Que de graça Deus te dá, uma vida eterna. E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então é essa a obra que Ele veio fazer, uma obra eterna. Não é só para essa vida. A justiça dele não é só para essa vida. A redenção em Cristo, o Evangelho, o poder de Deus que salva, a justiça pela fé não é somente para essa vida, é para a vida eterna. Então é esse breve momento que você está ouvindo a palavra de Deus, é um momento muito importante. Valorize esse momento, essa palavra, e receba e creia no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos Aleluia. orar? Vamos orar em nome de Jesus. Pode orar, irmão. Posso fazer? Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, Amém, Jesus. Estou aqui, Oh, Senhor, glória a eu Deus. e o pastor Sérgio, Sim, Pai, meu Deus. trazendo Em teu uma nome, palavra Jesus. para os teus filhos, Senhor. Sim, meu Deus. Sabemos que nesse momento eles se unem a Oh, nós em aleluia. oração, meu Sim, Deus. meu Deus. Clamamos, Pai, para que essa Sim, palavra, Senhor, que Espírito trazemos Santo, aqui nesse momento, testifica seja nos aberta corações. nos corações. Que o Revela Senhor nos conduza corações, essa palavra, Sim, Senhor, meu Deus. para o coração que Sim, precisa, papai. para os corações Em nome de receptivos Jesus. e que traga, Senhor, a Haja transformação. luz sobre cada Transforme vida. as vidas, Senhor. Em nome de Revele Jesus. que só há, Senhor, justiça Sim, meu Deus. e vida através da Tua Sim, palavra, papai. através da fé Oh, na obra de aleluia. Cristo na cruz, Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Confirma abra, Senhor. agora. Abra, meu Pai, essa palavra Em no nome de coração de Jesus, todo ó aquele Deus. que nos ouve. Espírito Oh, Santo, Deus de glória. Em testifique nome ela, de Senhor. Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, que essa Sim, palavra, meu Senhor, Deus. venha alcançar, ó Pai, Sim, todo papai. aquele coração afastado, triste, Sim, que meu já não Deus. acha mais motivo para viver. Restaura, Senhor. Em nome de Jesus, Resgata, Senhor, Senhor. alcance esse coração e Em mostre nome para de essa Jesus. pessoa, Abraça mostre para com essa teu amor, vida Senhor. que o Senhor morreu por Em ela, nome de que o Jesus, Senhor morreu por papai. todos aqueles que creem, No teu Pai. nome oramos, Em nome de Pai. Jesus, conduza, Senhor, os teus filhos, Sim, ó Pai, Espírito para o teu Santo. reino,
para a Em nome cruz de de Jesus. ó Deus. Mostre, Senhor, que Sim, só ó há vida Pai. em Ti, que Sim, só ó há vida, Deus. Senhor, em Cristo Jesus, Em nome Pai. de Jesus, Em ó nome Deus. do Senhor Jesus Cristo nós Sim, oramos meu Deus. e abençoamos em nome de Jesus Em a todos nome de aqueles que Jesus, nos ouvem. papai. Abençoamos os Sim, lares meu daqueles Deus. que nos Cada ouvem. família Abençoamos agora. os familiares Cada daqueles vida, que nos Senhor. ouvem, Senhor. Sim, papai. Em nome de Jesus, Em que essa nome de palavra, Jesus. Senhor, venha gerar Confirma ela, frutos, Senhor. venha gerar frutos para a Confirma, salvação, Espírito frutos Santo. para a vida eterna, Em nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Assim oramos Sim, e Pai. assim já te Que agradecemos, assim seja, Papai, Senhor. pois sabemos que o Em Senhor está nome de trabalhando Jesus, no ó coração Deus. de todos, Senhor. Sim, meu Pai. Em nome de No Jesus nome de Cristo, Jesus. Pai. Em nome de Jesus, Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Obrigado, Santo. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Em nome de Pai, Jesus. em nome de Jesus. Amém.